Alô, aqui, evangelista Rick Bonfim. Eu tenho uma palavra a você, esta oportunidade. Primeiramente, quero agradecer a você a bênção que a sua vida tem sido para mim. O ministério que nós temos é um ministério difícil, um ministério que não é um ministério de igreja grande, não é um ministério de dinheiro, é um ministério de muito trabalho braçal, trabalho nas favelas. Estou subindo o morro 3 ou 4 vezes por semana. O ministério continua agora alimentando muita gente. Os números agora já estão sendo certos. Começando no mês de julho, nós estaremos alimentando uma média de 4.600 refeições, ou 4.600 pessoas. Está se tornando a maior cozinha de ministração ao pobre que eu já conheço. E meu irmão, a sua participação é muito importante. Muito importante, porque eu prefiro R$25, R$50 do que ser coordenado pelo governo ou por uma pessoa com muito dinheiro que tira de mim toda a liberdade de fazer aquilo que Deus mandou fazer. Então, muitos de vocês têm sido para mim a vida, a bênção que Deus tem me dado. Então, escute esta palavra porque ela é muito importante. A palavra de Deus, hoje, irmão, começa em 1 Coríntios capítulo 12. E a palavra é muito simples. A palavra diz: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Esta palavra vem de 1 Coríntios capítulo 12, Paulo dizendo à igreja de Coríntios: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que quando eres gentios, deixáveis levar-vos aos ídolos mudos conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aí então Paulo fala a palavra em versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A palavra hoje é a palavra diversidade. Significa uma palavra que há variedade. Há diferenças entre os dons. Como existe diferença entre o corpo, há diferença entre os dons. Agora, um exemplo disto, você acha, por exemplo, no primeiro dom de poder. Nós temos 3 dons que são de revelação: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. Por que são dons de revelação? Porque eles revelam alguma coisa. Os 3 dons de poder fazem alguma coisa. E nós conhecemos eles como fé, operação de milagres e dons de cura. Agora, a fé, esta fé que nós estamos nos referindo em 1 Coríntios capítulo 12, ela é completamente diferente da fé de Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé de Hebreus 11, 1 é a certeza das coisas que se esperam e as provas das coisas que se não veem. É ligada ao conhecimento da palavra. A Bíblia diz: pela fé, a fé aumenta pelo conhecimento e o ouvir da palavra. Então, se você quiser ter mais fé, você simplesmente escuta a palavra. E esta fita, por exemplo, vai te abençoar, porque é 1 hora de estudo como te orientar e te abençoar em questão de crescimento espiritual. E vai te abençoar. Agora, a fé que se explica em 1 Coríntios capítulo 12, o dom de fé, em termos dos dons de poder, fé, operação de milagres, dom de cura, esta fé é uma fé extra. Ela é surge do envolvimento do Espírito Santo na sua vida e te faz tomar decisões, resolver problemas e agir de maneiras que só pelo Espírito de Deus você poderia fazer. Ela não é baseada em termos de crescimento espiritual, é um movimento do Espírito Santo. Ela é baseada em Romanos 4,17. E a palavra diz: te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus,
que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Então a fé de 1 Coríntios capítulo 12 é uma fé que ela é profética. Isto abre uma porta para muita coisa. Por exemplo, muita gente tem um ministério profético que fala profecia pessoal, quando de fato não se fala, é o movimento do Espírito Santo em você que é muito importante para a vida espiritual, mas não é coisa que se vem com chicletes, não é coisa que se vem sem jejum, não é coisa que se vem sem oração, não é coisa que se vem sem 20, 30 anos, 40 anos de muito ministério e conhecendo como o Espírito Santo age. Um dos maiores erros na área profética vem quando você começa a falar coisas pessoais que é a sua vontade e não tem nada a ver com o mover do Espírito Santo. Então os dons eles operam em diversidade. A palavra diversidade é que existem diferenças entre os dons. Por exemplo, esse dom de fé é diferente do que operar um milagre. Ou dons de cura, que é um dom que o Espírito Santo opera nele para curar quem ele quiser, independentemente de serem salvos ou não. Então os dons operam em diversidade. São dons que operam de maneiras diferentes entre si. Por que isto? Simplesmente porque os dons foram dons de Deus, dados por Deus pelo Espírito Santo a pessoas, e pessoas são diferentes. Você não tem uma igreja batista, presbiteriana, congregacional, a Assembleia de Deus, a metodista, que seja igual, os membros sejam iguais. Todos eles são diferentes. As pessoas dentro do reino de Deus trazem a sua personalidade e são pessoas diferentes. Elas agem diferente, elas pensam diferente e elas têm ministérios que são diferentes. Você pode gostar de ter um ministério, mas você pode estar no lugar errado. Porque Deus, quando Ele dá o dom que você tem, é o movimento de Deus na sua vida e não a sua escolha. Então, não há uniformidade de personalidade. Nós somos iguais. Não somos iguais. Somos diferentes. Não existe uniformidade. Todos nós somos diferentes. Isso é muito importante entender para que você entenda como Deus opera no meio da igreja. Agora, 1 Coríntios 12, 11, diz uma palavra muito importante. Diz assim: mas um só Espírito distribui particularmente, pessoalmente, a cada um como quer. Então não é uma coisa que você escolhe, não é uma coisa que você se resolve fazer porque você quer. É uma coisa que você vai tentar. Os dons do Espírito Santo são distribuídos por Deus. Você pode ter uma aptitude para cozinhar. Mas cozinhar não é um dom do Espírito Santo. Cozinhar é saber cozinhar. É uma coisa que você faz para você ter um talento. A diferença entre talento e dom tem que ser manifestada para que você possa entender que o movimento do Espírito Santo, se não é conhecido, você não sabe discernir o que é de Deus e o que é do diabo. Se você não sabe como o Espírito Santo opera, você não vai saber como o diabo opera também. Você tem que entender os dons do Espírito Santo em relação a como eles operam. Agora, lembre-se que ele distribui particularmente. Em segundo lugar, o corpo é diverso, não é igual. Eu disse a você que todos nós somos diferentes. Versículo 13, capítulo 12 de 1 Coríntios diz: pois todos nós fomos batizados em um só Espírito. Até aí está bom. Mas a palavra diz formando um só corpo. Agora, se todos nós fomos batizados em um só Espírito e todos nós estamos num só corpo, significa que somos iguais? De maneira nenhuma. O corpo é diverso, ele não é igual. Os dedos da mão não são iguais. Então,
No corpo você pode ter membros que são bons, membros que são ruins, membros que são difíceis, membros que são fracos, membros que são problemáticos. E isto é parte do corpo de Cristo. São parte do corpo de Cristo. Agora a pergunta é, por que é que Jesus ia salvar pessoas do mundo e trazer eles com os problemas que eles têm para ser parte de um corpo só? Quem os colocou no corpo? Primeiro, lembre-se que todos nós fomos batizados em um só Espírito. É impossível você dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. A palavra é clara. Se você quer conhecer entre uma pessoa possessa e uma pessoa que não é possessa, pergunta a pessoa que é possessa se ela pode dizer Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ela não vai poder falar isto. Então, quando você encontra pessoas que professam a fé muito forte, ou pessoas que têm base espiritual, pessoas que conhecem, que amam a Deus, e que não são tão fáceis de tratar, você pode dizer que essas pessoas são parte do corpo de Cristo. E olha, irmãos, em cada igreja não existe só um, só não. Existem várias. A maioria, 90% dos membros de uma igreja nova são pessoas que não sabem quem eles são individualmente em Cristo Jesus. Eles não têm a consciência de quem eles são. A pergunta é, quem os colocou no corpo? Quem permite que pessoas sejam salvas assim? Jesus permite. Versículo 18 diz, mas Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Então, quando você pensa em viver em comunidade, você pensa em viver em união, lembre-se que o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem a cabeça aos pés não tenho necessidade de vós. Versículo 22 diz uma coisa que nós temos que entender para saber que a mão precisa do pé e o pé precisa do nariz. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Se todos nós que fôssemos membros do corpo de Cristo, fôssemos pessoas sãs, pessoas simplesmente abençoadíssimas, então não precisaríamos do Espírito Santo para convencermos do pecado, da justiça e do juízo. Agora, existe dentro do corpo de Cristo pessoas que não sabem tratar das pessoas machucadas e não querem tratar das pessoas machucadas. Parece que essas pessoas são pessoas que querem a atenção total de todo mundo. Em outras palavras, se você gostar de mim e todos vocês gostarem de mim, nós temos o reino de Deus. Irmãos, isto é diabólico como macumba. Porque o corpo de Cristo é formado de pessoas que não são finalmente formadas. Todos nós ainda estamos sendo burilados pelo Espírito Santo, ministrados pelo Espírito Santo, e todos nós precisamos medir-nos à medida de Jesus e não de qualquer outra pessoa. Versículo 23 diz assim, e os que parecem menos honrosos no corpo, a este honramos muito mais. Aos que parecem menos honrosos no corpo, a estes honramos muito mais. Então, esse entendimento, irmãos, do que Jesus, o Espírito Santo está dizendo a você hoje, em termos do corpo de Cristo, precisa ser entendido para que você não se coloque a medir, em termos da sua fé, àqueles que são mais fortes. Você se mede em termos daqueles que são mais fracos. A palavra diz assim, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Jesus morreu para salvar o perdido e não o achado. Desde quando uma igreja se forma, em termos de igreja, ao redor daquele que é simplesmente o mais honroso.
Desde quando o líder da igreja é onde nós nos medimos. O corpo de Cristo, irmãos, foi formado por Deus desta maneira e não tem jeito de mudar. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Quando a igreja de Jesus Cristo se reunia no primeiro século, ele encontrava a mulher que tinha 5 esposos. Ele encontrava o centurião que tinha um servente à morte. Ele encontrou um homem que por 38 anos estava sentado no poço de Betesda, sem ninguém olhar para ele, ele simplesmente veio e o curou. Então a igreja de Jesus, o ministério de Jesus foi mais ligado aos necessitados, aos pobres, aos miseráveis, aos desgraçados do mundo, ao invés dos sãos, daqueles que não precisam de cura. Aonde a igreja não oferece cura e a graça de Jesus às pessoas machucadas, não existe o reino. Uma pessoa disse para mim assim: mas pastor, eu simplesmente matei 5 pessoas e eu quero ser membro da igreja. Você vai ter que ter restituição do seu pecado. Você não pode trazer o seu pecado na igreja e porque Jesus morreu na cruz do Calvário, você não tem simplesmente a decência de fazer restituição daquilo que você tirou da vida dos outros. Matou 5 pessoas, tem que ir para a cadeia. Está no reino de Deus, mas está na cadeia. A lei, meus irmãos, ela é importante em ser observada. Desde quando a igreja sanciona crime. Desde quando a igreja simplesmente diz que crime está bom demais, seu pecado está perdoado, vamos para o céu. A pessoa que erra tem que se conscientizar do erro e simplesmente agir de uma maneira que ela tenha decência em encobrir, a fazer aquilo que foi feito errado certo. Eu conheço a história de uma pessoa que simplesmente tirou de alguém muito dinheiro, ele retornou o dinheiro. Quando Zaqueu foi salvo, ele simplesmente restituiu tudo que ele tirou e mais. E Jesus trouxe salvação naquela família. Por que a igreja de Jesus Cristo, então, não é um lugar onde os fracos são necessários? É porque nós queremos a igreja como nós queremos. Nós queremos a igreja da maneira que nós queremos. Você quer a igreja da maneira que você quer. E a igreja não é o que você quer. A igreja é o corpo de Cristo. E é assim que Jesus instituiu a igreja. Outra escritura que eu quero falar com você é Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30. É outra maneira de entender a mesma palavra que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, em Mateus capítulo 13, versículo 24, começa assim: propôs-lhes outra parábola dizendo, Jesus falando agora, o reino de Deus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio é mato, no meio do trigo e retirou-se. Agora note que a palavra joio é um tipo de mato que é igualzinho ao trigo. Esta palavra joio, no capítulo 13 de Mateus, versículo 25, é a palavra que é um tipo de mato que é igualzinho ao trigo, sobe igual, é alto, é assim dourado quando tem na hora da colheita, o trigo que fazemos o pão dele. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Quando o trigo cresceu e teve fruto, o joio também estava lá em pezinho junto com o trigo. Então, indo ter com ele os servos do pai de família, lhe disseram, Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Quero que você escute este versículo mais uma vez. Jesus está falando. Então, indo ter com ele os seus servos do pai de família, os servos do pai de família, a família, as pessoas que trabalhavam naquele campo, lhes disseram, Senhor,
Tu semeastes no teu campo boa semente, como então está cheio de joio? Respondeu-lhes ele: o inimigo é quem fez isso. Disseram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-los? A pergunta é: queres que vamos arrancá-los? Versículo 29, Jesus responde com uma resposta que explica muita coisa. Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio ou mato, não arranqueis também o trigo. Isso nos ensina, irmãos, a primeira coisa, que o crente em formação espiritual não se diferencia do crente que é simplesmente a pessoa que está crescendo no nosso meio. Muitas das pessoas na igreja não são salvas. Não têm frutos nenhum. Elas ainda estão tratando da vida. A Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. Então, muitas pessoas não estão tendo frutos. O Espírito Santo convence do pecado e muitos mudam rapidamente, mas muitos não mudam tão rápido. Nós não crescemos individualmente da mesma maneira. Não é todo mundo é 50%, todo mundo é 60%, não. Quando você se introduz pela fé e você se compara a um ser humano, você fica como aquele ser humano. Quando você se compara e se introduz a Jesus, você fica sem uniformidade, você não é igual. A igreja não tem todo mundo no mesmo lugar da fé, vivendo a fé da mesma maneira. Nós somos pessoas em movimento, temos pessoas que não podem ter frutos porque os seus problemas superam a vida deles. Temos pessoas na igreja que se sentem inseguras e não sabem como produzir frutos. O joio mesmo não tem frutos, mas parece como o trigo. Então a pergunta é: se você quer uma igreja que é só trigo, você não vai entender como o pecador vive. Você não vai entender como o diabo age. Você não vai entender como o mundo precisa de Jesus, porque a igreja é um microscópio do mundo. Pessoas salvas e não salvas. Pessoas com fruto, pessoas sem fruto. Por exemplo, o amor falso que traz discórdia não é amor de Deus, é do diabo. Isso existe na igreja. Ódio entre irmãos é a semente do diabo. Provérbios 6 diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina. Note que há 6 coisas ele odeia, e abominar é mais do que ódio. Deus amaldiçoa esta 7ª coisa. Qual que é a 7ª coisa? Testemunha falsa que profere mentiras entre irmãos. Agora você pode dizer: pastor, mas é verdade. Mas exagero do que aconteceu é mentira. Se você está ativado pelo ódio que você fala de uma pessoa, você está mentindo. Se você coloca uma pessoa para ver o seu ponto de vista e fazer aquilo que você não pode fazer, e você coloca essa pessoa a detestar a outra pessoa, isso é introduzindo ódio no coração de uma pessoa para que ela deteste a outra. Não é somente diabólico, mas é uma abominação a Deus. A palavra diz claramente, irmãos, a palavra diz claramente, sem nenhuma coisa que você pode negar. A 7ª ele abomina. Deus amaldiçoa. Não é ódio, não. Deus amaldiçoa. Abominar é amaldiçoar. E olha, o problema é que nós não temos paz muitas vezes, você não tem alegria muitas vezes, é porque você simplesmente tem uma vida que é amaldiçoada pela mentira. Testemunha falsa que profere mentiras. Geralmente a mentira, e um incidente que é relatado de maneiras que incrimina a pessoa e aumenta o dano a outra pessoa, é você simplesmente querer trazer aquela pessoa a entender que você tem controle sobre ela. O controle não é de Deus. O diabo opera pelo controle de pessoas, ele controla as pessoas, ele faz com que as pessoas em volta de você façam exatamente como você está dizendo. Mas quando o amor de Cristo vem, não se existe entre os irmãos a semente do diabo, que é ódio entre os irmãos. Olha, irmãos, o amor falso traz discórdia.
Qual que é o problema então? O que foi falado é relatado como totalmente diferente, em ódio. Deus abomina esse tipo de atividade. Deus abomina. Irmãos, errar é humano, mas mentir é diabólico. Trazer entre irmãos discórdia é diabólico. Quando o Espírito Santo está numa igreja, está no corpo de Cristo, existe paz, existe alegria. Quando existe mentira, é a presença satânica, porque ele é o pai da mentira. Ele inventou a mentira desde o princípio. Então é muito perigoso que você, em termos de falar de outra pessoa, ou fazer relacionamento de outra pessoa, você entenda a pessoa, porque o corpo de Cristo é diversificado. Temos pessoas na igreja que não são pessoas sãs. Eu tive numa igreja há muito tempo em que o pastor é uma pessoa doente. E ele tem razão de estar lá. Ele também merece ser curado. Então, quando comecei a conversar com o pastor, eu notei que era uma pessoa totalmente desequilibrada e ele agia de maneiras que não são éticas para um pastor agir, irmãos. Lembre-se que você no corpo de Cristo tem que entender que existe ao seu redor pessoas fracas. Versículo 22 diz assim: membros do corpo que parecem ser fracos são necessários. Por quê? Por que nós temos que ter pessoas desta maneira dentro do corpo de Cristo? Por quê? Por que não ter só pessoas sãs? Primeiro, para que você entenda a apostasia. 1 Timóteo 4,1 diz assim: pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. O que Satanás faz? Ele cauteriza a própria consciência. Quando você tem sangue que está saindo de uma veia, o médico vem e cauteriza, ele coloca ali um objeto quente, o objeto quente queima a veia dos dois lados e para do sangue sair. Uma mente cauterizada é uma mente que não tem vida. É uma mente que não tem vida, ela simplesmente está totalmente tomada pelo pensamento que eles têm, e eles não entendem nada. Então a palavra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ela fala sobre hipocrisia dos homens que falam mentira. Agora, você pode dizer: pastor, mas é verdade, é verdade, é verdade. Irmãos, se você então acha que tudo que você acha é verdade, você não vai entender que Satanás também, ele opera na mentira. Você tem que saber o que é mentira primeiro para depois saber o que é verdade. Você não pode saber o que é verdade e não entender o que é mentira. A mentira, ela tem uma base que destrói relacionamento, que traz desarmonia, que traz paz. Aonde existe desarmonia tem mentira. Aonde existe ódio tem mentira. Aonde existe nervo e palavras torpes a outra pessoa do corpo de Cristo, existe mentira. E aonde existe mentira, existe o espírito de mentira, que é Satanás. Então, para que você entenda a mentira, você precisa entender a apostasia. Quando pessoas necessitadas vêm ao nosso meio, nós fortes na fé nos tornamos orgulhosos e nos elevamos, o que causa soberba. E nós nos colocamos em posição de que nós temos direito agora de julgar aquela pessoa. Número 2, nós precisamos entender os fracos para que possamos discernir entre falsos profetas e o profeta verdadeiro. Se não entendemos uma pessoa fraca, necessitada, não entendemos simplesmente o evangelho. O orgulhoso nunca teve em mente o fraco. Escuta isto: o orgulhoso nunca teve em mente o fraco. Quero que você vire esta fita ao outro lado e nós continuaremos a este estudo em nome de Jesus.
Glória a Deus, aqui é evangelista Rick Bonfim. Você sabe que o nosso ministério é situado em Avenida Nestor Pelengeiro, 880, Santa Bárbara, Niterói. Por esses últimos 20 anos, mais ou menos, nós estamos aqui com 5 morros: o Morro da Paz, Rua 20, a Rua 22, nós temos o Arpoador, trabalhamos também no Morro, no México, Novo México, na Biquinha. E nós queremos estender a você um convite de, quando estiver pelo Rio de Janeiro, vir nos visitar. Nós temos um quarto para você ficar, e uma refeição pequena, mas de amor, para que você entenda um pouco mais do nosso ministério e possa ser abençoado por nós. Aqui é evangelista Rick Bonfim, continuando esse estudo com você em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. A palavra de Deus, então, diz claramente que uma das razões que você deve ter os fracos, os mais necessitados ao redor de você, primeiro que você entenda o que é apostasia. E eu li a você em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, esta palavra que diz que: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Porque tudo que Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Quando pessoas necessitadas, então, estão no nosso meio, elas não são maneiras de medir a nossa fé, são maneiras de testar a nossa fé. Em segundo lugar, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, nos traz uma palavra que diz: pois tal são profetas falsos, apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Significa que, se nós não conhecemos aquilo que é errado, você nunca vai saber aquilo que é certo. Você tem que entender o errado para saber o certo. Então, a primeira coisa boa que nos orienta em termos de conhecer essas pessoas machucadas, é saber que o Deus bom, o Deus de poder, o Deus de misericórdia, nos dá paz e ao mesmo tempo nos ensina como combater o erro ao nosso redor. E eu quero dizer a você que não se combate o erro dentro da igreja com um revólver. Se combate com jejum e oração e disciplina. Disciplina instituída pela igreja, disciplina instituída pelo pastor. Se o pastor não está apto a ministrar disciplina, ele não deve ser pastor. Então, esta é a primeira razão. Nós temos que entender que nos últimos tempos muitos crentes cairão. Para que você entenda o fraco, entenda o necessitado, se você é forte, olha que você não caia. Você não está se medindo contra essas pessoas, você está se colocando numa posição de entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Em segundo lugar, irmãos, a razão do corpo de Cristo ter seção diverso da maneira que é para que nós entendamos que a palavra de Deus, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, porque os que se perdem está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e a nós mesmos somos vossos servos por amor de Deus. Em outras palavras, nós não pregamos o evangelho para nós mesmos. Olha, escuta isto. Pois não
nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Significa que quando você não tem as pessoas fracas na igreja, as pessoas necessitadas na igreja, você começa a pregar o evangelho de acordo com o que você entende. Você começa a pregar a você mesmo. O evangelho que se trata de você mesmo, para você mesmo, não é de Jesus. Pois Deus lhe disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para iluminar do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barros, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, no meio daquele joio, daquele lugar muito bonito que aquele homem semeou, o inimigo colocou o joio dentro. Mas se nós formos pessoas que somos tesouros em vasos de barro, a excelência do poder de Deus resolverá o problema para nós. Então, irmãos, os fracos são necessários. Nós temos esse tesouro de Jesus dentro de nós. E olha, a palavra no versículo 8 de capítulo 2 Coríntios, capítulo 4, diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda a parte o morrer de Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corações. Quando a igreja se transforma num clube, todo mundo é igual. Quando a igreja é o corpo de Cristo, existe diversidade, existe pessoas diferentes, existe manifestações do Espírito Santo diferentes. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que quem em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito, cri, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante as ações de graça para a glória de Deus. Tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos. Quais são os muitos que ele está se referindo aqui? Se referindo aos fracos, se referindo aos vazios, se referindo à pessoa machucada, se referindo à pessoa que é rejeitada, significa a pessoa que não tem a moral espiritual. O corpo de Cristo, irmãos, ele é multiplicado por meio de muitos, se torna abundante das ações de graças, para que você seja abençoado e abençoado maravilhosamente. Agora, esta é a segunda razão. Primeiro, apostasia. Segundo, porque não há crescimento entre santos, há que não exista no meio dos santos o joio. E olha, se você quer saber o final do joio, Jesus diz que no final ele destruirá o joio, mas não é a sua responsabilidade a destruir. A sua responsabilidade é repreender Satanás, é repreender as artimanhas satânicas, e resiste o diabo e ele fugirá de vós. Mas Deus não o colocou você no corpo de Cristo para ser aquele que exerce a pena capital. Ele não te deu a foice na mão para que você faça aquilo que você quer no corpo de Cristo. Meu irmão, tira a mão do corpo de Cristo. Tira o dedo do corpo de Cristo. Aquele que segue esse tipo de doutrina está cego em relação à palavra de Deus. Você não pode ter uma igreja, um lugar santo, uma vida santa, uma família santa, se você não entender estas coisas. Não. Em segundo lugar, em terceiro lugar, as pessoas que são fracas no nosso meio, o joio que está entre nós, ele tem uma possibilidade de corromper você, assim a palavra diz. Por isso não desfalecemos. É 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Ainda o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Note, irmãos, que esta terceira razão de ter as pessoas fracas no nosso meio é porque nós crescemos
O homem exterior se cresce da corrupção. Ele se transforma interiormente daquilo que é errado para aquilo que é certo. Renova-se dia a dia. Então, Paulo diz no versículo 17, estou lendo em 2 Coríntios capítulo 4, ele diz assim: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Se você nunca tratou de um desgraçado, você nunca terá peso de glória. Se você faz a roupa suja através de outros e você não toma autoridade em nome de Jesus, você não terá na sua vida nenhum peso de glória. Se você não tem nenhum entendimento daquele que tem necessidade, você se esconde atrás dos fortes, você nunca terá o peso de glória acima de toda comparação. Escuta a palavra de Deus: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Você pode ter uma mente ligada a uma situação de ódio, uma situação de nervo, uma situação de mentira, mas você tem que deixar o homem interior se renovar, você tem que pedir perdão a Deus, você tem que pedir o Espírito Santo que renove a sua vida espiritual e que você não se preocupe com essa leve e momentânea tribulação que produz para nós eterno peso de glória. Sem, irmãos, essa briga entre a carne e o espírito, você não terá peso de glória, você não terá vitória espiritual na sua vida, você não terá vitória em termos das suas áreas de finanças, as suas áreas pessoais, as suas áreas de prazer, as suas áreas de vida. A vida não muda quando você cresce da maneira que você quer. Então, versículo 18, capítulo 4, 2 Coríntios, diz assim: portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Em outras palavras, o Espírito Santo, ele é invisível, é um Espírito. A obra do Espírito Santo em nós está nas coisas que nós não vemos, não nas coisas que escutamos, nas coisas que nós falamos. O que corrompe o corpo, irmãos, não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Se você está se atentando às coisas que você vê, você nunca vai ser abençoado, porque o peso de glória vem naquelas coisas que não se veem. As coisas que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Bom, eu quero terminar simplesmente dizendo aos irmãos e lendo aos irmãos o versículo, capítulo 5 de 2 Coríntios, que fala sobre esse problema. E eu estou falando a você que mora em comunidade, você que tem um grupo na igreja, você que tem briga dentro da igreja, você que está tendo problema, relacionamento entre o pastor e o membro da igreja, você que está atormulado com situações da igreja, você acha que a igreja tem que ser pura, santa, quando a igreja, irmãos, tem muito problema. A igreja é um lugar de muitos problemas, é o lugar onde Deus tem que operar em maravilhas para tirar de nós tudo aquilo que o diabo quer fazer. Escuta isso. Escuta isto. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Agora, você tem uma casa eterna no céu? Se você não negar este peso de glória que vem a você, a entender aqueles que não são tão bons como você quer. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é o céu. Claro, todos nós não queremos essa bagunça aqui, todos nós não queremos essa confusão de vez em quando que você tem na igreja, tem no trabalho, tem a casa, o emprego. Você fica pensando: Senhor, eu quero crescer espiritualmente, mas é como se fosse tirar dente de elefante. É tão difícil as coisas no reino de Deus. Escuta isto. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, porque que é do céu, porque estando vestidos não seremos achados nus. O que é vestidos não achados nus? Você é revestido da justiça de Deus, do poder de ser certo. A palavra em inglês, ela é mais justiça do que a palavra em português.
A palavra é righteousness. Righteousness é o poder de fazer certo. Justiça significa o poder de fazer certo, o poder de entender certo, o poder de ver as coisas certas. Você é revestido da cobertura espiritual de Jesus na sua vida, porque você vê as coisas certas. Você não é cego. Você não vê as coisas da maneira que você quer. Você vê as coisas da maneira que Deus quer. Pois também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Quero te explicar esse versículo. Pois também nós, os que estamos nesse tabernáculo, no corpo, gememos angustiados, porque queremos ser despidos, significa tirados destas confusões, tirados desses problemas, tirados dessas angústias, tirados dessas perplexões, desses comentários, dessas confusões de igreja, dessas brigas que traz para o corpo de Cristo tanta dor. Mas queremos ser revestidos, renovados, para que o mortal seja absorvido pela vida. O que é o mortal? O mortal são aquelas coisas que em nós continuam acontecendo, mas elas se terminam. Você entende? Você vive uma vida cheia de problemas, mas os problemas desaparecem. Os problemas não estão mais aí daqui a pouco, os problemas desaparecem. E eles desaparecem a pessoa que coloca o evangelho de Jesus em prática. Ora, quem para isto mesmo nos separou foi Deus. Então, se você está chateado com a situação que você está, angustiado porque existem tantos problemas ao seu redor, se lembra que Jesus, Deus, se preparou você para isso. Quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito, a força do Espírito, a certeza do Espírito, a personalidade do Espírito, o amor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. E é verdade. A realidade que estamos aqui no meio é o nosso corpo. Você pode sentir o corpo, sentir a pele. Você não está no céu. Mas você precisa agir de maneira que você entenda que você está passando por um túnel de muitos testes, de muitas provas. É uma carreira muito longa que você precisa compreender e entender que se você não tiver esperança de vida, você nunca vai ter vitória. Mas temos confiança, preferindo deixar esse corpo e habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Agora, irmãos, o versículo 10 está falando não do julgamento eterno, está falando daquilo que você terá que responder. Porque quando você aceita Jesus, e eu falo isso nos cultos que eu vou, que a pessoa que aceita Jesus está mais viva de quando o médico te pronuncia morto. Quando você recebe Jesus, você recebe uma vida fenomenal para a eternidade, para o resto da sua vida. Mas ao mesmo tempo você vai responder por que você faz dentro do corpo. Eu contei uma história ao meu irmão, Dr. Daniel, de várias pessoas que eu tinha angústia contra elas e ódio contra elas. Me maltrataram muito. Irmãos, eu estou numa igreja nos Estados Unidos, onde eu não sou aceito como uma pessoa idônea. A igreja, os pastores fazem mal, falam mal, perseguem constantemente. E ao mesmo tempo, Deus tem abençoado tanto que o meu roteiro internacional e nacional aqui nos Estados Unidos, ele é por igrejas todo fim de semana, igrejas metodistas, batistas, aonde Deus tem operado maravilhas. Então, o que está me acusando, o que está me dizendo palavras torpes, ele não tem direito nenhum na minha vida, ele está derrotado e amarrado em nome de Jesus. Mas eu preciso entender, irmãos, que da maneira que eu me relato a eles, que eu me respondo a eles, tem muito que ver com a minha eternidade. Eu me lembro deste homem que me maltratou muito. Foi 4, 5 anos de maltrato tremendo deste homem contra a minha vida.
E finalmente, depois de conversar com pessoas mais idosas, mais sensatas, eu fui aquela pessoa. E eu disse a ele, olha, eu quero pedir perdão a você por alguma coisa que eu fiz a você. E ele disse, olha, pastor, é o seguinte, eu simplesmente não tenho dinheiro, a minha vida está em problemas sérios. E depois que ele falou tudo que está passando, eu que senti mal, irmãos, porque a vida dele era um bagaço. O salário do pecado dele trouxe muita morte à vida dele. E o que eu estou dizendo a você é que o seu tratamento das pessoas, em termos do que Deus tem feito na sua vida, tem que ser justo, tem que ser fiel. Você não precisa proteger pessoas que estão erradas. Você deve corrigi-las, ao mesmo tempo você deve discipliná-las de acordo com as leis da igreja, do corpo de Cristo, e você deve conversar com elas. Mas você não deve ter ódio. Diz assim, olha, pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Aí você vai parecer. Se você tem ódio contra qualquer pessoa, se você tem qualquer coisa contra qualquer pessoa neste mundo, você vai comparecer ao tribunal de Deus e você vai responder. Então me diga claramente, se você tem ódio, você tem problema espiritual, financeiro, material, sexual e tudo que é problema que você tem. Porque você está contra o evangelho. Você não pode ter nada contra ninguém. Não seja bobo espiritual. Peça perdão que você ganha a parada. A Bíblia diz, pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. E, meus irmãos, o que está falando aqui não é o corpo físico, é o corpo de Cristo. Escuta isto. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou bem ou mal. Esta, meu irmão, é a palavra de Deus. Aqui é o evangelista Rick Bonfim. Eu espero que esta palavra tenha falado ao seu coração, irmão. É uma palavra muito séria para a igreja. Eu espero que você leia o capítulo 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 5. E que você entenda isso na sua vida. Talvez o seu problema é de relacionamento com as pessoas e você age da maneira que você quer para fins pessoais. Meu amigo, isso é diabólico, isso não é de Deus. Se você é uma pessoa que ama Jesus, você tem que tomar conta da maneira que você trata dos outros, ou você vai responder a Deus pessoalmente. Esteja em paz, se possível, com todos os homens.